Minha mãe estava grávida, e meus pais me culpam por ter perdido o bebê. Bem, agora eu sei por que meus pais tentaram me forçar a voltar para casa no dia de Ação de Graças. Minha mãe estava grávida do 6º filho, e eu só descobri recentemente. Para começar, um dos meus irmãos encontrou minha conta no Reddit, logo após minha última postagem. E eles mostraram para nossos pais, que por sua vez apareceram no meu apartamento, gritando comigo sobre como eu os preparei para que minha mãe fosse presa, e fiz o mundo pensar que eles são maus pais. Bem, eles são. Eu os chamei na porta sobre todas as coisas ruins que eles fizeram, desde deixar meus irmãos na minha porta em um dia em que eles sabiam que eu trabalhava. Isso é ser um pai ruim, não importa como você olhe para isso. E não importava que eu estivesse preparado, porque eu teria chamado a polícia para minha mãe de qualquer maneira, quando ela deixou as crianças na minha porta. E no final, não teria feito diferença. Meu pai parecia pronto para levantar a mão para mim, e eu disse que essa ação por si só prova que eles são pais ruins. Então declarei que, se ele tentasse me bater, seria como da última vez. E eu não acho que seus testículos aguentariam outro chute das minhas botas. E sim, eu estava usando as. Meu pai parecia se contorcer e apertar as pernas juntas com o pensamento do que eu fiz a ele da última vez. Então ele acabou saindo e arrastando minha mãe pela mão, e ele gritou de volta antes de sair do corredor que esperava que eu pagasse a multa que tiveram que pagar por abandono de criança, já que tudo era minha culpa. Eu disse a eles para se foderem, e que não devia nada a eles. Eles não disseram nada de volta. Foi recentemente que recebi algumas notícias muito ruins. Minha mãe estava grávida de cerca de 6 meses, e perdeu o bebê depois de uma queda em casa, quando escorregou em degraus molhados da varanda, e caiu de cara na brita. Honestamente, eu não podia dizer que ela estava grávida quando havia antes disso. Ela está um pouco acima do peso e sempre foi desajeitada, mas não gorda. Só o suficiente para você realmente não poder dizer se ela estava grávida ou não. É triste, e este foi o primeiro aborto espontâneo dela. Então ela realmente queria culpar alguém. E esse alguém tinha que ser eu, aos olhos dela. Porque eu destruí a família por não ajudar, e por custar tanto dinheiro. Ela e meu pai apareceram novamente no meu apartamento, com ela em muletas, só para dizer que era tudo minha culpa que ela perdeu o bebê, porque eu recusei a ir para casa, e ajudá-los quando precisavam. Isso se transformou em uma grande discussão em que eu os confrontei sobre como eles estavam apenas procurando uma babá gratuita, e querendo me culpar por algo que não estava sob meu controle. Não é minha culpa que eles engravidaram novamente quando minha mãe tem 44 anos. E não é minha culpa que isso aconteceu de qualquer maneira. Culpe a varanda velha e podre que meu pai era muito pão duro para consertar ou substituir. Bem, meu pai colocou as mãos em mim de novo quando eu disse isso, e eu levei um soco dele. E então eu acabei dando uma surra nele mais uma vez. Eu nunca realmente parei de treinar na academia, e agora estou ainda mais forte do que quando o derrubei no último dia de Ação de Graças. Ele não teve chance. Eu fiquei em branco em uma fúria, e acabei quebrando o nariz dele, e derrubando seus 2 dentes da frente, antes dos gritos da minha mãe me fazerem parar. A polícia foi chamada, e eu fui algemado enquanto meu pai teve que ser levado para o hospital. Felizmente, os corredores do meu complexo de apartamentos têm câmeras. E eu também tinha a câmera do meu telefone atrás de mim no meu apartamento que comecei a gravar quando meus pais bateram na porta. As filmagens mostraram claramente que meu pai me atacou primeiro, e eu me defendi. Essencialmente, estou livre, pois foi considerado legítima defesa. Mas agora meus pais querem me processar pelas despesas médicas do meu pai, e pela multa que tiveram que pagar anteriormente. Meu pai não pode trabalhar por algum tempo devido à surra que eu dei nele. Ele está com um colar cervical, com o nariz quebrado, um olho roxo, 2 dentes perdidos, e quem sabe mais o que. Sua barba também teve que ser raspada, o que também o deixou muito infeliz. Ele já era praticamente morto para mim antes disso. Então acho que isso o torna duplamente morto para mim. E o pouco poder que ele achava que tinha como meu pai se foi. Eu sou fisicamente muito mais forte do que ele, e em breve estarei começando um novo emprego, que paga muito melhor, graças a todo o meu trabalho duro nos últimos meses. E talvez com alguns anos de economia, eu consiga um lugar muito melhor para viver.
Meu irmão mais velho me ligou para dizer que eu era o herói deles por ter espancado meu pai, e que eles estavam planejando sair assim como eu fiz quando fizeram 18 anos. Mas foi meu próximo irmão depois deles, que encontrou meus posts no Reddit, depois de ouvi-los no YouTube, e isso levou meus pais a descobrir, porque minha mãe os ouviu falando sobre isso, e fez eles mostrar meu post para ela. Eles disseram que ela ficou enfurecida e começou a quebrar coisas. Meus irmãos pediram desculpas por deixar minha mãe e meu pai descobrir, e que nunca teriam dito nada se soubessem que a mãe estava ouvindo. Ambos também disseram que estão felizes que não haverá outro bebê. Eles já estão tendo que cuidar muito das crianças para meus pais agora, e odeiam isso. Eles admitiram que, no começo, me culpavam por ter ido embora. Mas perceberam que, quando você se torna adulto, merece seguir seu próprio caminho. Ainda não está claro se meus pais realmente vão me processar, mas se o fizerem, acho que posso dizer com segurança que será uma perda para eles. Um dos tios de um amigo meu é advogado, e disse que me representaria se meus pais decidirem me processar. Ele também disse que eles não têm muito caso, já que foi autodefesa. E para meus pais, que provavelmente lerão isso, tenho apenas isso a dizer: me deixem em paz. Vocês não me possuem nem a meus irmãos. Quando chegar a hora deles poderem sair aos 18 anos, eu os ajudarei a sair da casa de vocês. Vocês sempre foram narcisistas egoístas. Não é minha culpa que minha mãe tenha perdido o bebê. E não é minha culpa que vocês tenham tido tanto trabalho sem mim em casa para ser sua babá gratuita. Considerem o nariz quebrado e os dentes perdidos como uma boa razão para nunca mais me tocarem. E não se esqueçam de que eu contei apenas uma fração da merda que aconteceu na minha vida por causa de vocês aqui. Se eu quisesse, poderia postar história após história da merda que aconteceu na minha infância. Mas isso não me traria satisfação. Então, simplesmente me deixem em paz. Parque Aquático Karen. Estou de volta. Para aqueles que não se lembram de mim, o que é justo, eu era o cara gay que proibiu uma criança de um escorregador, e foi xingado. Bem, eu não trabalho mais lá como salva-vidas. Agora, sou um salva-vidas totalmente certificado. Mas isso não importa. Aqui está um pouco de contexto. No parque aquático, temos um lugar chamado Zero Profundidade, porque a profundidade máxima é de meio metro. Zero Profundidade também tem um pequeno escorregador, cerca de 1 de comprimento, que termina na parte profunda. Então, sempre há encrenqueiros, mas esses dois específicos eram muito irritantes. Eu disse a ambos para não descerem de cabeça para baixo porque é um risco de segurança, e um deles ouviu, o outro, nem tanto. Então, quando ele voltou, eu disse a ele: desculpe, amigo, mas você não pode mais descer no escorregador hoje. A criança ficou chateada e desceu as escadas. Então, vejo ele falando com a mãe na banheira de hidromassagem. Lá vamos nós. Cerca de 3 minutos se passam. Então, uma mulher vem por trás de mim e me cutuca no ombro. Com licença, eu me viro, tão animado. Sim, senhora, você disse que meu filho não pode mais descer no escorregador? Sim, senhora, eu disse. Ele quebrou as regras 3 vezes seguidas, então eu tenho que proibi-lo. Senhora, mas eu estava lá embaixo, observando ele, e ele nunca desceu da maneira errada. Enquanto isso, ela estava na banheira de hidromassagem. Lembro a vocês. Senhora, eu sou o salva-vidas deste posto, e sei o que vi. Isso a irritou. Então veio a linha clássica. Senhora, eu preciso falar com seu gerente. Vá em frente. Ele está na sala de primeiros socorros. Se você descer essa rampa e virar à esquerda, estará lá. A propósito, temos câmeras. Sinta-se à vontade para pedir para ver as filmagens. Apontei para a câmera bem atrás de nós em um poste saindo da parede. Ela ficou com a cara mais estúpida. Senhora, certo, eu quero ver como você está errado. Cerca de 5 minutos se passam, e eu vejo meu chefe, o gerente, se aproximando de mim. É na verdade o mesmo chefe que a última Karen também teve problema. Aquela que implicou comigo. Recentemente, estamos nos dando melhor. Gerente, uma mãe acabou de vir até mim, e disse que você baniu o filho dela do escorregador sem motivo. O que aconteceu? Isso é o que ela diz.
Mas não foi assim que aconteceu. O que realmente aconteceu foi que eu disse ao garoto 3 vezes para não ir de cabeça para baixo. Quando eu disse isso, ele ouviu naquela descida. Mas na descida seguinte, ele foi de cabeça para baixo, todas as vezes, sem falhar. Ela também queria ver as imagens das câmeras, então eu não sei se... Gerente, não se preocupe. Eu acredito em você. Obrigado por me contar. Aqui está o que vamos fazer. Vamos deixar o garoto descer, com mais uma chance. Se ele for de cabeça para baixo novamente, vamos bani-lo. Isso é um sério perigo à segurança. Eu fiquei chocado, porque este era o mesmo chefe de guarda que implicou comigo por fazer meu trabalho corretamente. A partir daí, me senti bastante feliz. Vi a tal senhora mais tarde na minha rodada, e só fiz um pequeno aceno com um sorriso sarcástico. Foi profissional? Não, mas me senti muito bem. Estou escrevendo isso na minha pausa, cerca de 2 horas depois que aconteceu, mas ainda está muito claro na minha mente. Peguei ela. Estou cansado da minha ex-melhor amiga capa 26. Ela foi uma amiga terrível. Ela desistiu do meu casamento uma semana antes, inventando mentiras sobre mim para outras pessoas, incluindo dormir com o padrinho do meu casamento. Mas a pior parte da história aconteceu no dia do meu casamento. 1 hora antes da cerimônia, capa me pediu uma carona para buscar sua filha, e também pediu emprestado $50 para um táxi. Eu estava chocada que ela estava me pedindo isso no dia do meu casamento, e disse que não poderia ajudá-la. Depois disso, ela me enviou várias mensagens e ligações, me acusando de não ser uma boa amiga, e ignorar uma emergência médica. Eu nunca soube sobre uma emergência médica, e quando mostrei as mensagens para outros amigos, eles também ficaram chocados com as mentiras de capa. Desde então, nunca mais falei com ela. Recentemente, ela pediu para ver meus filhos, mas eu disse não. Eu costumava ajudá-la o tempo todo, apesar de ter 2 filhos meus, um dos quais é autista. Comprei muitas coisas novas para ela e sua filha, quando seu apartamento foi inundado. Eu também costumava cuidar de sua filha gratuitamente todos os dias porque estava de licença maternidade na época. No entanto, ela sempre pedia dinheiro emprestado e me pedia para dirigir para ela. Eu estava disposto a ajudá-la porque ela era minha melhor amiga e mãe solteira de minha afilhada. Mas depois que ela me deixou na mão no meu casamento, eu percebi que ela não era uma boa amiga. A mulher pensa que pode usar a vaga de estacionamento acessível porque seu filho usa um carrinho de bebê e finge desmaiar quando confrontada pela polícia. Eu sou uma jovem com a síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS). Por fora, pareço uma mulher como qualquer outra da minha idade. No entanto, isso me fez ter muitos encontros com pessoas arrogantes quando uso assentos acessíveis, banheiros, vagas de estacionamento, etc. Eu fiz um distintivo de alerta que diz: eu tenho uma deficiência invisível chamada POTS. Mas, é claro, algumas pessoas não se importam. Eu estava procurando uma vaga de estacionamento no supermercado e vi alguém estacionando em uma vaga acessível sem colocar sua placa. Sem problema, isso acontece. Na verdade, em 2 de cada 3 vezes, as pessoas simplesmente esquecem e ficam gratas quando eu as lembro. Essa mãe arrogante era um de 3. Com licença, eu disse, estacionando na vaga acessível ao lado dela. Acho que você esqueceu de colocar sua placa. A mãe arrogante me encara enquanto pega seu filho. Seu filho tem cerca de 3 anos. Não é da sua conta. Vá embora, disse a mãe arrogante. Eu só não quero que você receba uma multa. A multa mínima na minha área é de $250. Bastante caro para a mãe arrogante que quer uma vaga um pouco mais perto da porta. Ainda não suspeito de nada. Mãe arrogante. Bem, você tem uma placa. Você parece perfeitamente saudável. Não de novo. Na última história que postei aqui, uma mãe arrogante me disse que eu não parecia ter uma deficiência quando usei o banheiro acessível. Então eu recorro à minha resposta usual. Nem todas as deficiências são visíveis. Eu aponto para meu distintivo de alerta. A mãe arrogante não ouve. Como eu sei que essa não é a permissão da sua avó? Jovens como você acham que são tão privilegiados e acham que têm direito a tudo. Sim, eu sou tão privilegiada por ter contas de hospital caras,
uma frequência cardíaca de 130 mais toda vez que eu me levanto, falha no meu sistema nervoso autônomo, e ser julgada por pessoas arrogantes que acham que são a polícia das deficiências. Um dos funcionários da loja chega depois de ouvir a comoção e chama um policial. A mãe arrogante entra em pânico e tenta correr para dentro da loja. Policial: com licença, você, a mãe arrogante, tem uma permissão para deficientes. Mãe arrogante diz: bem, não, mas eu tenho um filho que usa um carrinho de bebê. Então ela dá uma olhada no meu distintivo de alerta e rapidamente diz: espera, na verdade, tenho uma deficiência, mas esqueci minha placa. Ela começa a cair lentamente de joelhos, depois de quadris e costas com a mão sobre a testa. Então ela imediatamente se levanta e diz: viu, eu tenho POTS. Eu desmaiei. Eu estou rindo silenciosamente neste momento porque desmaiar não parece assim, e 2, levantar-se tão rapidamente provavelmente faria uma pessoa com POTS desmaiar novamente. Aliás, POTS não é apenas sobre desmaiar quando você fica em pé por muito tempo. Menos da metade das pessoas com isso desmaiam regularmente. Eu só desmaiei algumas vezes desde que fui diagnosticada. O policial rapidamente escreve uma multa para ela e a mãe arrogante sai. Agora estou esperando que seu filho não cresça e se torne como ela. Não perca as próximas histórias. Inscreva-se e curte para me ajudar. Dá uma olhada nessa história agora. Clica aqui, rápido. Clica, vai perder. Última chance. Clica agora. Perdeu.